aí, minha gente, tudo bem? Vamos direto para a notícia. Bate-papo. Thaís questiona Marcos. Você viu Vanessa sendo racista com o Davi e não fez nada? Durante a entrevista com o bate-papo do eliminado, Thaís perguntou a Marcos. Quando ele viu uma Vanessa sendo racista com o Davi, ele não fez nada? E aí Marcos disse, olha Thaís, eu não vi essa cena não. Eu vi ali muita perseguição com o Davi. Todos iam para cima do Davi, por algum motivo. O Davi dava também, viu? O Davi, ele gritava. Teve algumas vezes que ele deu psiu para as mulheres, gritou com algumas mulheres na casa. Isso chamou a atenção de muitas pessoas. E sim, eu vi a Vanessa muito fazendo a cabeça de muita gente para votar no Davi. Isso eu vi. Eu até falei que isso estava virando já uma perseguição para ele, uma obsessão para ela também. E aí, uma perseguição nele e uma obsessão nela. Foi isso que eu falei. E aí, ela disse que não se tratava disso, que ela não aguentava injustiça, ela já tinha passado por problemas emocionais aqui fora e que ele deu gatilhos nela, nesses sentimentos. E aí ela ficou nisso aí o tempo inteiro, entendeu? Aí, Thaís mostrou a imagem quando a cena, né? Quando a Vanessa Camargo falou do Davi, que o Davi era um homem preto da periferia e que estava ali para fazer o VT dele. E o VT dele era gritar, bater no peito que ele era homem, que ela era homem, para poder chamar a atenção. E Marcos estava na hora. E realmente ele não disse nada. Aí Marcos disse, não, isso aí foi um comentário dela que eu não percebi, entendeu? Eu juro como eu não percebi. Tô vendo aqui agora. E depois eu vi muito ranço dela com ele. Mas eu não tinha percebido esse momento, tá? Peço até desculpas por eu não ter falado, porque eu sou assim, se eu ver racismo eu me posiciono. Agora o que eu vi mesmo foi um preconceito estrutural da parte dos camarotes, né? Principalmente da Vanessa e do Rodriguinho. Eles se sentiam, e da Yasmin, eles se sentiam mais num patamar, né? Numa posição social melhor que a dele. Então eles não admitiam muito a presença do Davi. Não gostava. Era porque o Davi, né? Ele dizia sempre que ele era motorista de aplicativo e como ele cometeu algumas coisinhas, ele falava alto, ele falou também que os camarotes não mereciam ganhar. Isso também gerou muita confusão. Isso eu percebia que tinha preconceito, né, estrutural, Silvia. Mas eu nunca vi a outra parte não. Para mim agora foi uma surpresa quando eu vi essas imagens. E aí eu peço desculpas por não ter me posicionado, porque eu sou uma pessoa que não gosto de injustiças. Deu para ver, né? Mas é isso, gente. Comentando aqui agora, como eu também acho que Marcos não viu. Eu vi o momento dessa cena e vi que passou despercebido. Ele não tinha percebido mesmo, não. E também eu vi que Marcos, quando ele via a coisa, ele se indignava. Ele falava, tinha momentos até que ele falava, se eu ouvir alguém chegar e tá falando de mim, quando eu chegar a pessoa parar de falar, eu ficaria puto. Ele quis dizer que Davi estava certo nesse sentido, de querer saber o que estavam falando dele. Né? Então ele também falava de Davi, mas também defendia. E Thaís continuou. Tinha ali na casa também uma pessoa ou várias pessoas que queriam muito que a Isabelle se afastasse do Davi. O que você achava dessas atitudes? Aí Marcos disse, eu achava super errado, porque eu até falei isso para a Isabelle, que ela estava muito, chorou muito, ela estava muito triste, e eu falei para ela que ela devia seguir o que ela achava certo. Porque também não era porque ninguém queria jogar com o Davi, porque achava que o Davi jogava por ele ser aquele jeito dele lá, ninguém queria ficar muito próximo dele, achando que ele tá queimado aqui fora, né?
Então, queria também que Isabelle desse desprezo para ele. Isabelle disse que não conseguia, não dava para ela fazer isso. Aí Isabelle teve uma crise de choro muito forte e eu abracei ela e falei que ela não devia fazer isso. Não devia ficar com ele sim, mesmo porque ali não tem ninguém melhor do que ninguém para se afastar e deixar outra pessoa sozinha, excluída. E isso é muito triste. Mas também eu dei um conselho para ela, que se ela visse que o Davi não queria só ficar cometendo erros sobre erros, ou se ele mostrasse no decorrer do jogo que ele realmente era aquilo que as pessoas estavam opinando dele, mostrando que ele era, mostrando não, falando lá, né? Aí ela deveria tomar uma posição, porque aí realmente ele estaria atrapalhando o jogo dela. Isso eu falei. Mas quanto a deixar o Davi ou qualquer pessoa sozinha, excluída, eu nunca ia concordar com isso. Eu acho isso muito triste. Não ia deixar, não ia falar para qualquer pessoa ali, eu ia ser contra. Imagine, por que deixaria Davi sozinho? Eu mesmo, nos últimos dias, nós nos aproximamos mais, conversei muito com Davi e vi que ele é uma pessoa boa, um garoto, ele ainda é um menino, né? Ainda está muito jovem e não dá para a gente já conhecer uma pessoa, a gente só tem 30 dias com essa pessoa e já achar que ela é tudo de ruim. E a Vanessa, ela ficava mesmo, viu? A Vanessa também tem uma história de vida muito linda, mas falando do Davi, estava claro que ela não gostava não do Davi, nem ela, nem a Yasmin. E isso respingava sim na Cunhã. Elas estão muito, né, ligadas ali, as duas juntas, e estão planejando mesmo abrir guerra se a Cunhã não se afastar do Davi. Isso foi, eu vi muito, de muitas rodas ali dentro, no meio, e sempre fui muito contra, porque não existe isso, se afastar de uma pessoa porque você não gosta dela, porque não, isso não, tem nada a ver. Agora comentando aqui, gente, perceberam que isso foi isso que a gente estava vendo aqui fora, era isso mesmo? Olha aí para o que Marcos disse agora, depois que saiu do programa. Elas duas estão sendo perseguidoras mesmo. Tudo que a gente via, que a gente comentava. Eu mesmo falei muito nos vídeos sobre isso. E é uma atitude de vergonha, né? Uma pessoa perseguir outra. E uma pessoa do nível delas, né? Que são pessoas bem estruturadas, pessoas bem relacionadas. E fazer esse tipo de atitude, né? Excluir um ser humano. Tem tantas atitudes bonitas, falar muito bem da água, do planeta. E aí, quando é do ser humano, faz essa coisa aí feia. Mas e vocês, minha gente? Comenta aí, deixa sua opinião e também ativa o sino para continuar recebendo as notícias.